Se a gente for pegar o método de Jesus, qual o método de Jesus para ensinar os seus conteúdos? Parábolas. Parábolas. Parábolas nada mais é do que metáforas. Você pega um conteúdo e você faz com que a pessoa entenda que tem um significado para além disso. O semeador não é literal. Ele pega um exemplo do cotidiano e está trazendo uma questão simbólica. Para você, tanto para você entender as escrituras, como para você fazer psicoterapia, né, você tem que entender metáforas. Por exemplo, uma pessoa que não tem um mínimo de QI, ele vai ter dificuldades para ter terapia de insight. Porque ele vai ter que entender significado de sonhos, ele vai ter que entender por que ele tem ato falho, por que ele automaticamente se auto-sabota, para você entender, peraí, cara, existe um significado por trás disso. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo típico, que como que na nossa época as coisas eram mais metafóricas. Né? Você pega, por exemplo, Fagner, com aquela música lá do Aquário. Borbulhas de amor, né? Se você pegar a tradução. Não. Se você pegar o simbolismo da música, é um ato sexual. Mas deslize já fala de dor. Peraí. Se você pegar várias músicas hoje, se você pega, por exemplo, Se de dia a gente briga, de noite é um relato de uma relação abusiva. Se você pega aquela música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu, esse cara é tóxico, cara. Esse cara é doente. Esse cara é um perseguidor da mulher dele. Mas você não entende. Por quê? Porque isso é metáfora. Sim. Você precisa entender. Tem uma música da Marília Mendonça que diz que ela tá andando no meio dos carros, desesperada, e essa pessoa tá procurando suicídio, porque ela foi abandonada pelo namorado. Você não entende? Pais e filhos. Exatamente, Legião Urbana, né? Estátuas e quadros, né? Ela se jogou. Então, assim, você tinha um relato que era metáfora, mas você não entendia de cara. Você tem que pensar, raciocinar, gastar tempo para entender o que ele está dizendo. Essa geração não entende metáfora. Ela precisa de um funk... Tem que dizer na lata. Que fale com todas as letras. Desenho. De preferência aí com você gíria, pega a Anitta, palavras você pobres. pega lá e aí você vê literalmente a mulher contando com detalhes a relação sexual. Aí você fica escandaloso. Quem que fica escandaloso? Não é essa geração. É você, cara. Que é da geração antiga, que lidava com metáforas. Então a gente pega hoje na igreja, essa é a grande confusão. E esse é o grande, a grande crítica que eu tenho. Cara, Deus, ele não tem depressão, Éder. Tem um maluco aí, que eu não vou dizer o nome para não ser processado também, que diz que Deus, ele fica triste quando você não ora. Cara, Deus não fica triste quando você ora. Deus não precisa de você. Deus é Deus. Deus fica deprimido quando você vira as costas pra ele. Deus não fica deprimido. Jamais. Deus fica ansioso esperando a hora de você orar antes de dormir. Deus não fica ansioso, Rodrigo. Deus não tem ansiedade. Deus não tem depressão. Deus não tem nada do que eu tenho. Porque se Deus fosse que nem eu não adoraria ele. É como se Deus entrasse em crise com as nossas crises. Isso não faz sentido. Porque, então, o que se faz? Você cria um Deus antropomórfico pra dizer, não, mas Deus também fica triste. Cara, Deus não fica triste. Não, esse não é o Deus que eu entendo. Eu não preciso, de uma certa forma, agradar a Deus, no sentido... Aí que entra aquela questão da adoração de agradar. O que é agradar? O que seria agradar? Nós, seres humanos, cara, nós somos predispostos a pender para as pessoas que nos agradam. Pô, você ganha um presente, você ganha um elogio, pô, legal teu cabelo, pô, legal aqui. Aí você fica contente. Cara, nós agradamos Deus para ganhar alguma coisa? Qual é a relação de agradar? Porque daí, vocês estão entendendo como é muito minucioso as coisas? Quando você fala, por exemplo, de adoração e louvor, eu acho que a gente se perde nisso, Ed. Sabe quando você falou das emoções? E eu falo com propriedade, porque obviamente que eu trabalho com isso. Claro. É muito fácil você manipular as pessoas pelas emoções. Com certeza, é o ponto fraco, né? Exatamente. Você começa a pegar aquela passagem do filho pródigo e leva pelo lado do pai. Cara, me diz assim, quem não tem problema com o pai, Rodrigo? Hoje. E se eu começo a mexer lá, pô, olha, você que não teve pai, Deus é teu pai. Você que nunca recebeu um abraço de um pai, Deus tá te chamando hoje para dar um abraço. Cara, eu faço todo mundo chorar, mano. E essa pregação é uma pregação espiritual? Não, essa pregação é uma pregação, é uma pregação emocional. Tem um discurso de Jesus que eu acho que é primordial pra gente
colocar um divisor, assim. Ele fala que Uhum. as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isto. Né? Uhum. Não existe você conhecer, Jesus conhecer Deus e não perceber que alguma coisa está errado.